Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Instituto da Estaca Oeiras. Estamos muito felizes de poder iniciar este novo curso e fazê-lo nesta nova modalidade. Esperamos que possam gostar e, acima de todo, que possa ser muito enriquecedora a experiência para todos nós. O curso que vamos a iniciar, que corresponde a este semestre que está a iniciar agora, chama-se O Alicerce da Restauração. E vamos ver muitos tópicos interessantes que vão nos ajudar a compreender, entender e fortalecer o nosso conhecimento e testemunho também sobre o que foi o processo da restauração, todos os acontecimentos que levaram a que todo pudesse se levar a efeito e que hoje possamos desfrutar e viver a plenitude do Evangelho como nós temos o privilégio agora na igreja. Então, vamos começar com o princípio, o início de todo. Como iniciou todo isto que nós conhecemos como a Igreja de Jesus Cristo. E vamos ao início, quando o Salvador Jesus Cristo, propriamente, organizou a sua igreja. Uma das coisas que ele fez quando esteve aqui na Terra foi isso, organizar a sua igreja, para mostrar o exemplo de todas as coisas. Então, como o Efésios 2:20 ensina, essa organização da igreja foi baseada nos apóstolos e nos profetas, o qual é um indicativo de como deveria ser a Igreja do Salvador nestes dias também. Então, como sabemos, após o Salvador ter organizado a igreja, chamado os apóstolos, ele deu um chamado para eles, que era ele poder pregar o evangelho a todas as nações. Os apóstolos saíram após do Salvador ter ascendido aos céus para pregar o evangelho e ensinar e batizar a todas as pessoas. Eles tinham autoridade de Deus, ou seja, o sacerdócio, as chaves por meio das quais eles podiam presidir e administrar as ordenanças do Evangelho a todos os filhos de Deus naquela época. Quando os apóstolos começaram a pregar o Evangelho, eles começaram a receber perseguição. Todos sabemos o que aconteceu com todos eles, né? Foram martirizados. Eles tentaram de fortalecer a igreja e fazer que ela se mantivesse no tempo tal qual como o Salvador tinha mandado eles. Sin embargo, sabemos por meio das Escrituras, o Novo Testamento, que ainda que eles fizeram o melhor esforço, não foi possível e a igreja acabou. Mas uma das coisas que nós devemos ter presente, lembrar, é que a igreja ficou sem os pilares, o alicerce que era os apóstolos e profetas. Ao eles ficarem mortos, a autoridade ficou perdida. Haviam muitas pessoas, bons cristãos, que eles tentaram de fazer o melhor e levar os ensinamentos, viver o evangelho o melhor que eles podiam, mas autoridade não tinham, eles não tinham. Portanto, não havia maneira de preservar as ordenanças e que o ordem que o Salvador tinha deixado pudesse permanecer. Então, foi importante, muito importante, o esforço que aqueles irmãos fizeram, mas o fato de não ter autoridade de Deus fazia que todo fosse sem efeito. Então, nesse momento começou um período oscuro que nós conhecemos como apostasia, grande apostasia, onde a autoridade de Deus foi perdida e a compreensão da doutrina, administração dessas doutrinas foi mudada, foi trocada.
e não havia o entendimento para compreender essas coisas. Lembremos uma coisa que era muito importante. Ao Salvador ter ensinado aos apóstolos e comandado eles, dado autoridade, eles tinham as chaves, como comentei há um momento, para presidir e administrar as ordenanças. Essas chaves também permitiam eles receber a revelação, que era precisa para dirigir os assuntos da igreja. Essas duas coisas ficaram sem efeito, não havia quem recebesse a revelação e quem administrasse as ordenanças. Então, uma coisa que estava a refletir quando estava a estudar a aula era o fato também que nós conhecíamos que isto ia acontecer pelos mesmos apóstolos. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele falou que o Salvador não poderia vir de novo sem que antes tivéssemos uma apostasia geral. Também, no livro de Mormon, o profeta Nefi, ele viu estes dias e podemos aprender que ele viu o momento em que as coisas preciosas e claras do Evangelho iam ser mudadas, trocadas, iam a despojar o Evangelho de muitas partes que eram importantes e que eram fáceis para nós compreender e para nós, sim, viver e poder viver o Evangelho como era preciso fazer. Podemos aprender isso no livro de Mormon. Então, uma das coisas que eu gosto de saber é que o nosso Pai Celestial não faz nada improvisado. Todas as coisas têm uma cronologia e todas as coisas eram faladas e profetizadas pelos profetas. Também, se lembramos, no Antigo Testamento, o profeta Amos também ensinou que num dia haveria fome e sede, mas não fome de pão nem sede de água, mas sim de ouvir a palavra de Deus. Então, estas coisas, essa apostasia era precisa. Não foi a única, mas esta era a última, porque após desta apostasia vendria a última dispensação. Então, era muito precisa que pudesse existir. Mas, nesse período de tempo conhecido como apostasia, tivemos ou houveram pessoas que foram inspiradas por Deus, pelo Espírito de Deus, para começar a perceber que haviam coisas que não concordavam. Eles foram conhecidos como os reformadores. Pessoas tipo John Wycliffe, Martinho Lutero, João Calvino, Anne Askew e outros. Eles fizeram um grande trabalho, ainda a sacrificar as suas próprias vidas, muitos deles, para traduzir a Bíblia, para permitir que a Bíblia e a palavra de Deus ficaram mais acessível para todos os filhos de Deus. Então, nesse processo de eles traduzir a Bíblia, de ensinar, de que as pessoas pudessem ter acesso às escrituras, começaram a se manifestar em contra da como se estavam a levar as coisas nessa data. E foi como o início do que se conheceria mais para frente como o caminho para preparar o mundo para a liberdade religiosa, que era uma das coisas que deviam acontecer para que o evangelho pudesse ser restaurado. Muitas dessas pessoas viviam na Europa. Eles na Europa não havia liberdade religiosa, então muitos deles começaram a migrar para os Estados Unidos ou para a América e podemos ver como foi levado um processo. Esse processo
consistía en que muitas pessoas foram para Estados Unidos, se iniciou a guerra da independência dos Estados Unidos, muitos deles lutaram nessas guerras e de parte dos Estados Unidos e sentaram o baseamento, o alicerce para que a liberdade religiosa pudesse ser uma realidade. Uma dessas pessoas foi um homem chamado Asael Smith. Ele veio da Europa, lutou para os Estados Unidos na Guerra da Independência e ele teve como uma visão, sim, uma visão onde dizia que dos seus descendentes ia a mudar ou revolucionar o mundo da fé religiosa no mundo. Então, esse homem era o avô do profeta Joseph Smith. E é muito especial conhecer estas histórias porque mostra, nós podemos ver no largo do processo como o Salvador preparou o caminho para que o mundo não ficara na apostasia, senão para que pudesse voltar à verdade e as coisas foram de a pouco preparadas para que isso acontecesse. Elder Robert D. Hales disse uma coisa muito especial, que confirma que esta apostasia e esta restauração foram dadas por Deus e que as duas foram parte do amor que Ele tinha por nós. E que nós, agora, a viver neste tempo, podemos ser abençoados. Ele disse: esse sentimento religioso orientou os fundadores de uma nova nação no continente americano, guiados pela mão de Deus. Eles garantiam a liberdade religiosa para todos os cidadãos, com uma inspirada Carta de Direitos. 14 anos depois, em 23 de dezembro de 1805, nascia o profeta Joseph Smith. Os preparativos para a restauração estavam quase terminados. E ele disse: testifico que a mão de Jesus Cristo está sobre a obra da restauração, desde antes da fundação do mundo. E é assim, este resumo do Elder Robert D. Hales é perfeito, porque é assim, todas as circunstâncias e todas as coisas que aconteceram nessa data, nossos séculos, foram orientadas para que houvesse uma liberdade religiosa e dessa forma o Salvador poder restaurar a sua igreja como efetivamente fez por meio do profeta Joseph Smith. Eu sei que esse homem foi preparado desde antes de nascer para ser o profeta da restauração. Sei que todas as coisas, ou todas as promessas, as profecias foram cumpridas nesse jovem profeta e todas as coisas que aconteceram para que pudéssemos estar aqui. Eu sei que o profeta Joseph Smith foi um profeta de Deus e que por meio de todos os profetas nós podemos conhecer essas verdades. E quero convidar todos vocês para que possam continuar conosco na nossa próxima aula, onde vamos a falar sobre a primeira visão. Um acontecimento que vai logo da apostasia que estivemos a falar agora. E também convidamos a todos vocês que possam fazer os seus comentários, deixar as suas dúvidas e que, ainda que não possamos ter essa interação pessoal, que por meio de aqueles comentários possamos aprender e crescer juntos neste curso. Então, muito obrigada por assistirem esta aula e queremos partilhar isto com o meu testemunho e amor por a restauração e por o Evangelho. E faço com amor em nome de Jesus Cristo. Amém.